Bom dia, mundo! Como você tá? Como você dormiu? Como foi ontem a sua noite? Como está sendo agora a sua manhã? Sábado, hein? Sábado, eu amo finais de semana para poder organizar toda a minha vida, para que a próxima semana seja uma semana extraordinária. O assunto de hoje é um assunto assim que cara, eu amo. E foi um negócio que eu vivi aqui, ó, na pele. Eu tive que aprender aqui na pele o que é para poder cuidar daquilo que Deus me deu. Mas antes de falar de fato sobre o assunto que você já leu aqui é sobre ambiência, eu preciso primeiro que você escreva aqui embaixo para mim qual é o horário que você tá vendo esse vídeo. Por favor, galera, se inscreve. Caramba, vocês não me ajudam, cara. Mas pra você que já tá inscrito, parabéns. Te adoro, tá? Mas, cara, a galera assiste realmente. Antes eu escutava, antes de começar a produzir pro YouTube, eu escutava a galera falando isso, tipo, cara, vocês não se inscrevem. Aí eu falava assim, nossa, mentira, como é que esse cara mente? Porque assim, eu sou inscrita e eu assisto, então eu acho que todo mundo que assiste é inscrito porque não é. Então para um pouquinho do seu tempo, 2 segundinhos. Amanhã, no horário, 5 da manhã, todos os dias eu tô aqui. E se você se inscreve e você ativa esse sininho que tem do lado, você consegue ter a notificação todos os dias. Então assim, maravilhoso, tá? Top do top do top de linha. E eu tô muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. Para você que é o seu primeiro DDD, o que está acontecendo? O DDD surgiu com um motivo e depois foi caminhando para outro lugar, mas basicamente, resumidamente, DDD é dose de decisão diária. Todos os dias eu venho aqui e eu estou disposta a estar aqui com você até dia 31 de dezembro para poder te servir, para poder vir aqui e entregar o melhor de mim para você. Não só o melhor de mim, porque eu acredito que o melhor de mim, mesmo que seja o meu melhor, ainda é muito pouco em comparação ao que está escrito nesse livro sagrado. Então eu peço para Deus que o Senhor me ilumine. Nada do que eu falo aqui foi algo. Nossa, vou falar sobre isso. Eu tenho um caderninho de devocional, que é esse meu caderninho aqui. Ele é todo pautado. Vou te mostrar como é que ele é. Ele é todo pautado. E aí no início, ó, tem vários devocionais. E isso daqui tudo, toda vez que você vê uma marcaçãozinha dessa aqui, ó, é uma data. Então, ó, e foi daqui, foi partindo disso aqui e partindo de pedir muito para Deus um discernimento, cara, um discernimento, coragem, durante anos e anos, há mais de 10 anos da minha vida, eu venho me planejando, 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 e, cara, nunca tava. Eu não tava conseguindo executar de fato. Sabe aquele seu projeto que tá parado há anos? Você fala, cara, isso daqui vai ser muito importante pro andamento da minha vida acontecer, só que não acontece o que acontece, o que que tá acontecendo. E aí eu tirei uma conclusão que eu falei, tá, eu estou fazendo tudo que eu posso humanamente, certo? Aí eu vou tirar esse negócio daqui e vou botar um pouco mais para baixo enquanto eu converso com você. Falo, cara, eu tô fazendo tudo humanamente possível e não tá dando resultado. Simplesmente eu não estou fazendo, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô entendendo. E aí eu levei para aquele que me fez, né? Para aquele que me formou, para aquele que me deu fôlego de vida. Eu falei, pai, I don't understand. What happened? Falei assim, olha o que tá acontecendo, eu não tô entendendo. E aí eu vi que era a falta dele. Era a falta dele, era a falta de comunhão com ele, era a falta de pedir, nossa Deus, por favor, me dá sabedoria, me dá coragem, me dá constância, Pai, porque eu preciso ter essa noção, essa razão na minha vida. E com isso, aí ele já me mostrou também o outro lado da moeda. Falou, olha só, você tá achando que você tá parado e tá tentando entender, às vezes é você que não faz. Já parou pra pensar sobre isso? Pois é, e eu falei, eita, realmente, né, pai? Às vezes pode ser isso. Às vezes, não tô falando que é certeza. Às vezes pode ser isso. E eu comecei a ter esse relacionamento com Deus. E Deus, cara, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é perfeito. Apesar do que pregam na internet, o que algumas pessoas, às vezes, à sua volta, porque eu tenho hoje pessoas à minha volta que pregam que Deus não é bom. Eu tenho. Eu não posso simplesmente excluir essas pessoas, inclusive é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não posso chegar na fulana, no fulano e falar assim, com licença, tudo bem?
Você pode sair da minha vida, se retirar por gentileza, porque você não tá falando bem do meu Deus. Eu não posso, porque isso também não é caráter de cristão, cara. Entende? Não é caráter de cristão eu chegar lá e ficar discutindo. Inclusive, o versículo de hoje é sobre isso. Um segundo que eu vou pegar minha água. O versículo de hoje é exatamente sobre isso. O capítulo de hoje é sobre isso. Porque eu eu demorei muito tempo, eu bati muita boca antes de aprender isso daqui. Mas eu vou te falar o que que é. Primeira vez EDD, você vai precisar de duas coisas. A Bíblia de papel. Aqui nós usamos Bíblia de papel. E o seu caderninho. Para que serve o caderninho? Para você poder anotar os insights que você vai ter hoje no DDD. E aí no final nós vamos ter um caderninho todo anotado assim, a coisa mais linda do mundo. Mas tá bom, vamos focar. Eu preciso que você abra hoje sua Bíblia em Mateus 8. Bia, é a primeira vez que eu tô tendo contato com a Bíblia. Eu não sei fazer nada. Fechou. 2 segundinhos, tá? Pra você que tá aqui comigo desde o início já não aguenta mais essa parte. Olha, você vai lá na primeira página da sua Bíblia, que tem escrito assim: Índice dos livros e número de capítulos. Bem aqui, ó. Hoje nós vamos ler Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então vamos lá em Mateus. Aí você procura Mateus. Já tem escrito no próprio índice qual é a página. Pode ser diferente da minha Bíblia, tá? Mas pelo menos na minha Bíblia é página 3 do Novo Testamento. Aí eu vou lá, Mateus. Como é que nós leremos? Capítulo é o número maior. Isso aqui é um capítulo, ó. Isso aqui é um capítulo, tá vendo? E isso aqui, ó, é um versículo. Versículo sempre é aquele númerozinho pequenininho que vem antes da frase. E aí hoje eu quero ler com você Mateus 8, a partir do versículo 28. Ó. Jesus nasceu, cresceu, viveu, fez o seu primeiro milagre, começou a andar. Jesus andava, fazendo milagres, pregando a palavra, sempre em formato de parábolas. Às vezes ele dava mesmo assim na lata. Eu tenho uma passagem que eu leio chorando, mas eu rio ao mesmo tempo, que é quando Jesus ele é preso e aí Pilatos, eu sempre gosto de voltar porque eu tô na internet, né? Eu não posso simplesmente soltar as coisas. Pilatos. Eu acredito que seja Pilatos. Pilatos. Jesus estava em frente a Pilatos e aí a galera que, literalmente, quem crucificou Jesus foram os religiosos. Eu não tô dizendo que a religião é ruim. Vamos começar por aí. Eu amo a igreja. A religião, ela é necessária, mas depois nós podemos discorrer sobre isso. Jesus estava lá e não é o tema da nossa mensagem também de hoje, é só uma ramificação. E aí Pilatos fala assim: Ah, cá está você. Você não é aqueles que dizem rei dos judeus? E aí Jesus, aqui do jeito que ele tá, fala: Uai, se é você que tá dizendo, olha só o nível de resposta de Jesus. Ai, se tu que tá dizendo, assim, é para me ofender? Porque se você tá tentando me ofender, não tá dando certo. Então Jesus sempre foi muito humano. Já parou pra pensar que Jesus era humano? Jesus caiu quando era criança. Jesus brincava com as outras crianças normal. Jesus tinha uma comida favorita. Já parou pra pensar nisso? Jesus tinha a roupa dele favorita. Olha só que coisa louca. Não, isso pra mim é muito doido, porque quando a gente pensa em Jesus, nós botamos num patamar muito louco, distante, e Jesus era humano. É muito doido. Isso na minha cabeça era muito doido. E aí Jesus começou a andar, a pregoar milagres, a falar, e aí várias polêmicas rolando, tudo. E aí, Jesus estava em uma parte, ele foi passar, inclusive, que foi quando ele estava dormindo no barco, e aí começou uma tempestade louca, e os discípulos, pelo amor de Deus, Jesus, pelo amor de Deus, levanta porque vai virar o barco. Aí ele levanta e falou assim: gente, homem de pequena fé,
olhou pro mar e falou assim: "Psiu, vamos dar uma acalmada?" E a tempestade. Aí tem até aquela música da Gabriela Rocha, né? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar. Nossa, essa música é maravilhosa. E aí, acaba a tempestade, todo mundo conhece. Só que o que a gente não sabe, geralmente não é muito divulgado, é que depois que Jesus atracou esse barco, ele foi para uma terra chamada. Ai, aí chegou o momento de você abrir tua Bíblia, tá? Vamos lá. Mateus 8, versículo 28. Vamos ler. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão velozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andando, passando diante deles, uma grande manada de porcos. E os endemoniados rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. 33. Porque fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera. Os porqueiros fugiram, aqueles que cuidavam dos porquinhos. E chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Próximo versículo mais importante. 34. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos teus termos. Olha que loucura. Existe uma parte. Imagina, eu não sei onde você mora, mas aonde eu moro, a minha cidade é fragmentada, toda cidade é fragmentada em várias partes. Só que até então, é porque em algumas cidades isso não é possível. Mas nós podemos andar livremente por toda a cidade. E pensa que nessa cidade específica de Mateus, as pessoas não podiam passar por algum canto da cidade. Porque se passasse lá por perto, esses endemoniados atacavam as pessoas. Era uma loucura, era criança correndo, cachorro latindo. Era uma loucura. E aí Jesus chegou. E na hora que Jesus pisou, conhece. Conhece. Eu vou falar um negócio pra você que você vai botar dentro do seu coração e da sua vida, tá? Jesus, ele é irresistível. Irresistível. Se você não, eu não confio na palavra, eu não acredito nisso. Mas é porque eu já fui muitos anos da igreja e é a mesma coisa que nada. Você pode ter ficado dentro da igreja. Você pode até ter falado isso e aquilo. Você pode até ter pregado. Mas depois que você conhece Jesus, cara, ele é irresistível. É uma coisa pra vida toda, pra eternidade, sabe? E aí, cara, na hora que Jesus chegou, ele tá aqui. Eles até perguntam: Nossa, mas por que você veio tão cedo atormentar a gente? Olha só, eles conhecem, eles conhecem. E aí Jesus falou: Ide. Eles pediram para ser enviados para os porcos, e os porcos se precipitaram do despenhadeiro. Despenhadeiro? Despenhadeiro. Fazia muito tempo que eu não escutava essa palavra. Despenhadeiro, se jogaram ao mar e lá eles morreram. Jesus literalmente libertou 2 pessoas endemoniadas. E Jesus acabou trazendo paz àquele local onde as pessoas não podiam sair. Mas qual foi o reflexo daquele povo? Simples. Versículo 34. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos teus termos. Existem pessoas hoje na sua vida que elas não estão enxergando a mesma coisa que você está enxergando. Eu vivo muito isso.
Aonde as pessoas enxergam um problema, você está encontrando uma solução para sua vida. Onde as pessoas enxergam, nossa, isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui é aquilo, na tua visão, aquilo dali é uma maneira de você mudar o jogo na sua vida, e seja em qualquer área da sua vida. E não são, e você tem que conviver com isso, de que não são todas as pessoas que vão bater palma para os teus projetos. Jesus literalmente trouxe paz a duas pessoas que estavam endemoniadas e trouxe paz a uma região. E as pessoas, as próprias pessoas daquela região foram até Jesus e falaram assim: por que você não sai daqui? Olha que loucura, cara. Nossa, mas Jesus tinha as melhores das melhores intenções. Sim, mas não era papel de Jesus convencer essas pessoas. Sabe por quê? Porque a partir desse versículo 34, a gente entra no capítulo 9. E o primeiro versículo do capítulo 9 é: E entrando no barco, passou para outra banda, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Já começa outra história. Jesus viu aquilo tudo, a galera, sai daqui, o que você está fazendo aqui? E em vez de Jesus olhar e falar assim, nossa, vocês são isso, vocês são aquilo. Não, ele se retirou. Você não tem poder de convencer ninguém. Vamos começar por essa primícia? E nem eu nem você temos o poder de convencer ninguém. O que convence é o Espírito Santo. Mas qual é a tua tarefa? Qual é a tua dose de decisão hoje? A tua dose de decisão hoje é expulsar os demônios. Entende? As tuas tarefas, o que você faz, o teu propósito, os teus resultados, é algo que você vai ser recompensado do céu para você. Aquela pessoa que procura a fama, aquela pessoa que procura um afago no rosto das pessoas, ela vai se decepcionar. Porque as pessoas foram assim com Jesus. Jesus era literalmente amor. As pessoas tocavam na orla do vestido de Jesus e eram curadas. Onde Jesus estava havia alegria, havia amor, havia justiça, verdade. E eles pegaram essa pessoa e crucificaram. Você entende o que é que se abalar com o ambiente que você se encontra hoje e você parar de expulsar, de falar coisas boas, de poder agir em verdade e justiça, pode trazer como consequência? Isso que está acontecendo, esse DDD, todo esse meu movimento até dia 31 de dezembro, é um movimento que eu estou fazendo em nome de Deus. Porque se fosse em nome de pessoas, eu já tinha desistido. É muito fácil você desistir em coisas que não vêm de Deus. É muito fácil. Sabe, eu espero do fundo do meu coração que essa palavra venha de encontro com o teu coração. Eu faço isso é para glorificar o nome de Deus, não é para glorificar o meu nome. Porque as pessoas, elas precisam de ajuda, mas elas não enxergam isso. E que você possa entender isso do fundo do seu coração. É isso que eu tenho a dizer a você. Um bom dia. Que Deus esteja com você na sua casa, na sua vida, te guardando, te levando. E que a palavra de Deus seja glorificada e falada todos os dias, porque eu não vou parar. E eu espero que você também não pare. Um beijo. Tchau.